A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Eu quero convidar você a continuar vendo ou ouvindo a palavra do Senhor através do nosso estudo nesse dia que Deus nos preparou. Eu quero desde já orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade e pedindo a Ele que nos esclareça, nos ensine a sua santa palavra e nos mostre o único e verdadeiro caminho que possa nos conduzir cada vez mais às veredas da justiça. Vamos orar? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, te glorificamos pela nossa vida. Eu quero exaltar o Senhor por essa oportunidade. Quero te apresentar a todos que estarão vendo esse vídeo ou ouvindo a sua palavra de alguma forma. Ó Pai, vem abençoar, Senhor. Todos aqueles que estarão ouvindo a sua palavra, meu Deus, seja no carro, seja através em seu trabalho, através das redes sociais, independente do meio, Pai, do recurso, que tu possas tocar em cada coração e fazer um grande milagre. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glórias a Deus, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aqui estamos, meus amados, para darmos prosseguimento aos nossos estudos relacionados às lições bíblicas desse trimestre ou desse primeiro trimestre do ano de 2023. E eu quero convidar você a pegar a sua revista, você que tem um exemplar da revista, né? Nós estamos estudando lições relacionadas à Escola Bíblica Dominical, lições publicadas pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, onde os estudos nela contidos são baseados na Sagrada Escritura. E a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero convidar você de longe, você de perto, você meu amigo, você minha amiga, você que ainda não conhece, você que ainda não faz parte da nossa família, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, o canal Embaixador de Cristo, Estudos Bíblicos, cuja finalidade é estudarmos a palavra do nosso Deus, sempre com temas diferentes e também sempre estudando as lições contidas na escola, lições relacionadas à escola dominical. E você também tem liberdade para estar fazendo um comentário, compartilhando, dando seu joinha. Que Deus venha abençoar a sua vida de uma maneira poderosa. Lembrando que por mais que o comentário seja importante, por mais que o seu joinha traga algo positivo para nós, o mais importante é você ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, conhecer um pouco mais sobre o Senhor dos Exércitos, conhecer um pouco mais sobre a pessoa de Jesus, a qual nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele sim veio como Messias verdadeiro, né? Cumpriu fielmente todas as profecias relacionadas a Ele no Antigo Testamento. Queridos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 2. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o avivamento na obra de Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor. E o subtema desse tema principal nos diz o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus. Ou seja, durante esse trimestre, durante 13 domingos, durante 13 lições, nós estaremos estudando esse tema maravilhoso, falando sobre avivamento. O que é o avivamento?
o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o avivamento na vida de Jesus, o avivamento na vida da igreja, o avivamento no ministério de Pedro, o avivamento na vida de Estevão, que foi o primeiro mártir, como está escrito em Atos dos Apóstolos, ali no primeiro, segundo capítulo. Estaremos também falando sobre o avivamento no mundo espiritual, o avivamento pentecostal no Brasil, o avivamento na vida pessoal, na vida particular da pessoa, o avivamento da missão da igreja, vivendo no Espírito. E o último tema, estará falando sobre aviva, ó Senhor, a tua obra. Pois bem, como eu já disse, o tema de hoje é o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo nos diz assim: então disse, eis que faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Esse texto está em Êxodo, capítulo 34, versículo 10. A verdade prática nos diz: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. A leitura bíblica em classe se encontra no Antigo Testamento, no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 ao 33. Então o rei convocou, vou repetir, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 ao 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele deu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o conselho de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias, não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Esse é o nosso texto de ouro. Aliás, nossa leitura bíblica, ou seja, nosso estudo vai ser baseado nessa leitura bíblica que nós lemos. Estaremos estudando, sobre o avivamento no Antigo Testamento. Lembrando, hoje nós aproveitaremos a oportunidade para tirar algumas dúvidas sobre o que é avivamento à luz da Sagrada Escritura. Pois bem, a introdução nos diz assim: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento, como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Pois bem, o comentarista da nossa lição, ele inicia o comentário dessa segunda lição falando sobre momentos em que o povo de Israel, no Antigo Testamento, vivenciou, experimentou momentos de amargura, momentos de frieza espiritual, momentos de abandono com relação a Deus. No Antigo Testamento, Israel viveu várias fases em sua vida, vários períodos
negativos perante Deus. Existia também os momentos em que Israel mantinha a sua fé em Deus, tinha comunhão com Deus, obedecia ao conceito que fizeram com o Senhor, obedeciam a aliança que fizeram com o Senhor, mas infelizmente a Bíblia também nos fala que houve momentos em que quando um líder falecia, Israel rapidamente já se desviava por outros caminhos. E às vezes, mesmo Israel tendo um profeta, um líder à altura, o povo, mesmo assim, se decidia a continuar no pecado. E um dos pecados piores que a Bíblia nos revela no Antigo Testamento era o pecado da idolatria. E ao mesmo tempo queriam adorar a Deus e adorar ídolos. E o comentarista ele nos diz que houve momentos na história do povo de Israel em que o povo de Israel se deixou levar por práticas estranhas. Um desses momentos foi quando Moisés subiu ao monte para receber a lei do Senhor. Diz a Bíblia que o povo de Israel, eles ficaram ao redor do Monte Sinai. E o povo subiu Moisés e Josué, e Arão ficou próximo ao monte, porque essa era a ordem de Deus. Mas na mente do povo, Moisés estava demorando. E diz a Bíblia que eles começaram a pressionar Arão, dizendo que Moisés já estava morto, Moisés não estaria mais ali para liderar eles, onde está Moisés? E começaram a pressionar Arão, faça-nos deuses que nos conduza. E Arão, pressionado por aquela situação, pressionado por aquele povo, Arão então se viu obrigado a pedir a eles, então, que vocês tragam cordão de ouro, brinco de ouro, pulseira de ouro, a fim de que a gente possa fazer um bezerro de ouro aqui. E eles então fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar aquele bezerro de ouro, começaram a prestar culto àquele bezerro de ouro, entraram pelo caminho da idolatria, adorando aquele bezerro de ouro, se esqueceram que Deus havia tirado eles lá do Egito com mão forte. Por um momento a fé deles se abateu, achando que Moisés já estava morto. Por um momento eles entraram pelo caminho da rebeldia, da frieza espiritual, como o comentarista diz aqui, né? Por práticas estranhas. E diz a Bíblia que Moisés desceu do monte, o povo ficou assim de certa forma com medo, né? Quando viram Moisés, achando que Moisés já estava morto. Moisés ficou até irado ao ponto de quebrar as 2 tábuas da lei. Deus puniu aquele povo. Esse registro e outros registros que estão na Bíblia nos mostram o quanto o povo de Israel foi frágil na sua caminhada, porque era para eles sempre se lembrarem do que Deus fez com eles no passado. A Bíblia fala, falando sobre práticas estranhas, a Bíblia fala que Moisés faleceu e Josué, que foi o seu sucessor, assumiu em seu lugar. E glórias a Deus por tantas vitórias que Deus deu ao povo de Israel através da liderança de Josué, que era um grande comandante. Porém, a Bíblia nos diz que Josué faleceu. E Josué, ao falecer, infelizmente, Josué não deixou um discípulo à altura para continuar liderando o povo. E nessa ocasião, quem liderava o povo não tinha um exemplo a ser seguido, não tinha uma liderança à altura, não tinha ninguém semelhante a Moisés ou Arão. Segundo a história, quem liderava eles eram anciões, pessoas idosas, pessoas veteranas, mas não eram pessoas que tinham a mesma experiência que Moisés ou Arão. E o povo então entrou pelo caminho da rebeldia, o caminho da desobediência, e eles sofreram com muitas derrotas, por causa que eles esqueceram dos mandamentos do Senhor. E essas práticas estranhas que o comentarista diz aqui, a principal delas, como eu disse, né, era a idolatria. Mas Deus, na sua infinita misericórdia,
sempre nessa ocasião Deus levantava alguém que pudesse ter fé, que pudesse ter coragem para conduzir aquele povo. A palavra de Deus nos diz que Deus então começa a levantar juízes para liderar aquele povo, já que nessa ocasião não tinha um profeta específico, um profeta de destaque. Deus então começa a levantar juízes para liderar o povo de Israel depois da morte de Josué. Ou seja, no momento de apostasia, que significa abandono da fé, abandono do que é certo, dentro do contexto bíblico, no momento de crise espiritual, no momento em que o povo estava praticando coisas estranhas, ocultas e estranhas perante Deus, no momento em que Israel estava sempre perdendo as suas guerras, Deus se preocupava em levantar juízes capazes, juízes tementes para liderar o povo e trazer um avivamento para aquele povo. A Bíblia fala sobre juízes como Sansão, como Otoniel, como Gideão, como Jefté, como Samuel e outros, como Débora também, e outros juízes. Foram pessoas que Deus levantou ali em Israel para liderar um grande avivamento espiritual na vida daquele povo. Ou seja, o avivamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e o real significado de um verdadeiro avivamento é mais do que falar em línguas estranhas, é mais do que pular, é mais do que sapatear, é mais do que chorar. O verdadeiro avivamento à luz da Bíblia Sagrada gera uma mudança de vida. Falar em línguas estranhas é bênção de Deus, porque é uma promessa da parte do Senhor Jesus Cristo. Chorar faz parte do quebrantamento da alma e de uma comunhão através do seu Espírito com o Espírito Santo. Tudo isso aí faz parte, mas o verdadeiro avivamento, começando do Antigo Testamento, é aquele avivamento que gera mudança de vida, que gera novos frutos, onde a pessoa reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu erro, e muitas das vezes o povo de Israel, quando ouvia a palavra de Deus através de seus líderes, eles reconheciam que eles estavam em pecado, eles alcançavam um quebrantamento, viam um arrependimento, viam uma mudança de vida, eles de uma certa forma nasciam de novo, eram reavivados pela palavra de Deus. Vamos dar prosseguimento aqui no nosso estudo. Agora nós vamos entrar no primeiro ponto, falando sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Ou seja, nós iremos fazer um panorama, como é que eu posso dizer assim, uma visão panorâmica do Antigo Testamento, mas iremos falar sobre alguns avivamentos que teve no Antigo Testamento, porque é impossível, sempre será impossível, dependente do pastor, dependente do pregador, do obreiro, da obreira, ele pode ter o conhecimento que for da Sagrada Escritura, mas em um estudo sempre será pouco para abordar, para falar com tantos detalhes sobre avivamentos relacionados à Bíblia Sagrada. E aí o que acontece? A gente costuma citar os principais. Pois bem, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Um avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Neste contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ou seja, falando sobre o avivamento no Antigo Testamento. O primeiro avivamento que o comentarista faz questão de citar aqui no Antigo Testamento é um avivamento que veio na vida de Moisés.
É o avivamento que veio na vida do povo de Israel através da experiência que Moisés teve. A palavra de Deus nos diz que o que antecedeu esse avivamento é o que está escrito no livro de Gênesis, quando José, o filho de Jacó, porque Jacó tinha 13 filhos, e o penúltimo filho de Jacó, que no caso era José, porque o último filho de Jacó era Benjamim. O último filho de Jacó era Benjamim. E o penúltimo filho de Jacó era José. E diz a Bíblia que José foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo, porque Jacó deixava transparecer um carinho a mais por José, uma confiança a mais por José, e isso aí de uma certa forma causou ciúme nos seus irmãos, e eles então tramaram ali a morte de José e venderam José como escravo para o Egito. E diz a Bíblia que Deus honrou José ali. José era escravo, mas se destacou como escravo, se destacou como um prisioneiro, se destacou como escravo na casa de Potifar, que era um dos generais ali, né, um dos braços direitos de Faraó. O diabo se levantou contra José. José se tornou escravo ali no Egito e se tornou um escravo de destaque ali no Egito. E a Bíblia fala que Deus entregou sonhos para Faraó, e Faraó não conseguiu destrinchar o significado do sonho. Deus então leva José até perante o rei. Deus traz a revelação para José. José se torna um dos braços direitos principais ali de Faraó, se torna governador do Egito. E Deus honra José de maneira poderosa, e veio a fome ali sobre o Egito. E a família de Jacó é obrigada a descer até o Egito para buscar alimento, porque essa fome se estendeu para vários lugares. E diz a Bíblia que a família de Jacó muda a família de Jacó muda para o Egito, se encontra com José. E a palavra de Deus nos diz que aquela geração desceu à sepultura. Aquela geração se foi. Passaram-se muito tempo, e diz a Bíblia que levantou-se um rei que não conhecia José, ou não conhecia a fama de José, o que José tinha feito pelo Egito no passado. E eles então escravizam o povo de Israel ali no Egito, cerca de 400 a 430 anos. E José, que era um hebreu, os irmãos conhecem a história, né? Aí e Moisés, que era um hebreu, e os irmãos conhecem a história, né, que Moisés foi criado pela filha de Faraó. E diz a palavra de Deus que Moisés, já com 80 anos, quando estava lá no Egito, lá no deserto, né? Moisés, quando estava lá no deserto com 80 anos, a palavra de Deus nos diz que Moisés estava no Monte Horebe, né? Estava ali procurando as suas ovelhas, porque ele era pastor, e ele então tem encontro com Deus. Diz a Bíblia que Moisés começa a ter uma visão, começa a enxergar uma sarça que queimava-se e não se consumia. Era como se fosse um mato, é como se fosse uma árvore, os galhos, as folhas se queimavam, mas não se derretia, não se consumia, não acabava. Era o próprio Deus em uma manifestação sobrenatural, marcando a chamada de Moisés, despertando Moisés, trazendo um avivamento sobrenatural sobre a vida de Moisés. E diz a Bíblia que Deus se apresenta para Moisés dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Abraão, Isaac e Jacó eram vistos e até hoje são vistos pelos judeus como uma das colunas principais da religião do judaísmo. Não só isso, mas como o povo
escolhido pelo Senhor no Antigo Testamento para ser um exemplo para outras comunidades, para outras nações. E ali, depois daquele momento ali, Moisés então recebe uma unção sobrenatural da parte de Deus para encarar Faraó cara a cara, para encarar os adivinhadores do Egito e para operar maravilhas. Deus enviou Moisés juntamente com Arão. E quantos milagres Deus operou ali no Egito e tirou o povo de Israel ali com mão forte. Em Atos dos Apóstolos, em capítulo 7, versículo 30 e 32, né? Vamos ver o que está. Vamos ver o que Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 32 em diante, tem a nos dizer relacionado a esse avivamento que veio na vida de Moisés. Vamos ver aqui, Atos 7, versículo 32. Isso é 32. Aqui. Eu sou o Deus de teus pais. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém. Então aqui nós encontramos nesse texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o que acontece? Na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos eles ainda não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. O Novo Testamento estava em formação. Então eles, quando iam pregar, começavam a pregar a palavra de Deus, eles começavam a pregar usando o Antigo Testamento, usando o exemplo do Antigo Testamento, fazendo discurso relacionado à lei, até chegar na pessoa de Jesus e mostrar que Jesus era o prometido do Antigo Testamento. E esse texto de Atos dos Apóstolos é uma referência que nos mostra o encontro de Deus. Parece que foi até Estevão que no discurso ali, ele faz questão de falar sobre a experiência de Moisés no monte Horebe, ou seja, um avivamento que teve na vida de Moisés. Vamos prosseguir. O avivamento no tempo de Samuel. O avivamento no tempo de Samuel. É o segundo subponto. Nós estamos estudando o primeiro ponto, o panorama no Antigo Testamento. Já falamos sobre o avivamento no tempo de Moisés. Agora vamos falar sobre o avivamento no tempo de Samuel. Para resumir, nós vamos falar aqui sobre Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde. A palavra de Deus nos diz que o povo estava vivendo um verdadeiro desprezo com relação às coisas do Senhor. No tempo de Moisés, de Samuel. Samuel foi um profeta. Samuel era filho de Ana. Ana era uma mulher que não podia gerar filhos. Ela fez um voto ao Senhor. Senhor, dá-me um filho. O Senhor deu um filho a Ana. E Ana então entregou esse filho ao sacerdote Eli, a fim de que ele fosse criado ali na lei do Senhor. E ele foi educado nos caminhos do Senhor. E Samuel, já grande, ele viu que o sacerdote Eli já não tinha mais autoridade como sacerdote sobre os seus filhos. E os seus filhos, Ofni e Finéias, eram, de uma certa forma, crentes desviados da palavra de Deus, porque essa é a palavra, eles eram crentes desviados da palavra de Deus, conheciam a palavra de Deus, mas começaram a fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, começaram a profanar o templo, começaram a profanar as coisas santas do Senhor, e a frieza espiritual veio sobre aquele povo, e aquele povo não se voltava para o Senhor. E Deus então levanta o profeta Samuel para trazer um grande avivamento ali sobre aquele povo. E o texto bíblico nos mostra, queridos irmãos, ouça bem, Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado.
no templo do sacerdote Eli. Então uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim. Os filisteus, eles eram um dos piores inimigos de Israel. Quase sempre eles estavam em guerra. Vocês lembram lá daquela guerra, quando no tempo do rei Saul, mais para frente, né? No tempo do rei Saul, o exército de Israel enfrentando os filisteus e o gigante Golias tentando derrotar o exército de Israel. Aí Deus usou Davi. Então esse e outros exemplos mostram que os filisteus estavam sempre em pé de guerra com o povo de Israel. E o povo de Israel, eles tinham a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E dentro dessa Arca da Aliança, diz a Bíblia, né, que tinha, me parece que era três objetos ou 3 elementos, né? Tinham a vara de Arão, porque era para mostrar que Deus havia escolhido Arão como sacerdote do povo de Israel, da tribo de Levi. Tinha também um maná, tinha um pote com maná, ou seja, com pão que desceu do céu. Deus enviou maná do céu para sustentar Israel durante 40 anos, e dentro da Arca da Aliança ficava ali um pouquinho do maná para simbolizar o que Deus, para mostrar o que Deus fez com eles no deserto, para simbolizar também o cuidado de Deus com o povo de Israel. E também dentro da Arca da Aliança tinha as 2 tábuas do Antigo Testamento. E aonde o povo ia, a Arca da Aliança ia adiante, junto com o sacerdote. E não tinha inimigo, não tinha exército. Poderia vir qualquer exército do mundo contra Israel, mas Israel era vitorioso. Israel estava vivendo momentos de avivamento espiritual, porque a presença de Deus estava sobre eles. Só que teve um momento em que a Arca da Aliança foi roubada, foi sequestrada, porque eles perderam a guerra, né? Vamos ver o que está falando no texto bíblico aqui. No templo do sacerdote Eli. Então uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada. O que nós aprendemos aqui, irmão? Nós aprendemos que o cristão não deve se apoiar em símbolos, por mais que os símbolos sejam importantes para nos trazer em memória o que Deus trouxe no Antigo Testamento, como por exemplo o candelabro. O candelabro servia para manter acesa a luz ali no tabernáculo, dentro do santo lugar. E aí veio o templo, o templo construído por Salomão, e o candelabro ficava ali. O candelabro e o castiçal de ouro são as mesmas coisas, 7 lamparinas, para clarear o templo ali, e simbolizava a presença de Deus. Era um dos utensílios ali usado no templo. Então o povo de Israel se apegou muito à Arca da Aliança e esqueceu que não bastava ter a Arca da Aliança perto deles. Eles achavam que bastava o fato de ter a Arca da Aliança com eles já era o suficiente para eles ganharem qualquer guerra. Mas a presença de Deus só poderia estar com o povo de Israel enquanto o povo de Israel continuasse com Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, né, se as minhas palavras estiverem em vós e vós em minhas palavras, poderias pedir qualquer coisa. Ou seja, no tempo do profeta Jeremias, a Bíblia nos diz que o povo de Israel se apegou tanto ao templo construído pelo rei Salomão. A história nos mostra que o templo construído por Salomão ficou tão bonito que era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. E o povo de Israel chegou ao ponto de idolatrar aquele templo. Em qual sentido? Eles acreditavam que bastava o fato deles terem o templo ali para eles frequentarem, já era o suficiente para Deus proteger eles. E Deus chamou a atenção daquele povo através do profeta Jeremias. O profeta Jeremias diz para eles, né, vocês que estão dizendo templo, templo, templo do Senhor, mas não querem ouvir a voz do Senhor.
E aí a destruição veio sobre Jerusalém através do exército da Babilônia e o templo foi destruído. Quando chegamos nos evangelhos, nós vemos textos bíblicos onde a Bíblia fala, né, que a geração do tempo de Jesus, os ouvintes de Jesus, os judeus da época de Jesus, eles eram um povo, como é que eu posso dizer? Eles eram um povo tão apegado às tradições orais, eles acreditavam que bastasse o fato de serem descendentes de Abraão, que isso aí já era o suficiente para eles herdarem a salvação. E Jesus falou que se Deus quisesse, Deus poderia fazer de pedras, suscitar pedras como filhos de Abraão. Ou seja, de uma certa forma, Jesus mostrou que isso aí não era o suficiente. Jesus até falou que se eles fossem realmente filhos de Deus, eles dariam crédito ao que Jesus estava dizendo, porque o próprio Abraão viu a chegada de Deus. Então tem vários textos bíblicos que nos mostram que nós não devemos nos apegar aos utensílios que são muitas das vezes colocados no templo para adorar a Deus. Uma cruz, um castiçal de ouro, como eu falei aqui, como por exemplo, nós costumamos, a gente tem um hábito de cear todo mês, a gente usa o cálice, o suco de uva, nós utilizamos o pão, tudo aquilo ali é símbolo do sacrifício de Jesus por nós, mas o crente não deve pensar que pelo fato de participar de uma Santa Ceia, pelo fato de pegar numa cruz, pelo fato de estar próximo de um candelabro, de um castiçal de ouro numa igreja, isso aí vai trazer proteção para ele, comunhão para ele com Deus, de modo algum. Isso aí apenas são símbolos do que Deus fez por nós no passado. Você quer ser protegido, você quer ser avivado, você quer ser vivo espiritualmente, você quer ser uma pessoa que tem comunhão com Deus, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Adore o Senhor em espírito e em verdade e você vai receber um avivamento espiritual na sua vida. E a palavra de Deus nos diz que a arca foi tomada. E nessa ocasião, os filhos do sacerdote Eli, que eram sacerdotes, também foram mortos. Ao saber da tragédia que aconteceu com seus filhos na batalha, a Bíblia nos mostra que o sacerdote Eli, ele morreu ao saber da derrota dos filhos, ao saber da derrota do povo de Israel, ao saber da arca que foi roubada, ao saber que seus 2 filhos morreram, o sacerdote Eli morreu. E também a palavra de Deus nos mostra que uma das noras do sacerdote Eli, né, tem aqui, vamos ver se a gente encontra aqui esse texto bíblico. Vamos aqui para 2 Samuel, capítulo 4, vamos ver o que aconteceu nesse contexto, para a gente não ter nenhuma dúvida com relação à palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 11 em diante. Cadê? Primeiro Samuel, capítulo 4, capítulo 4, versículo 11. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha logo um moço. Esse aqui já é um outro texto, esse aqui já está falando sobre ele está falando sobre os filhos de Israel, os filhos do sacerdote ali que
que haviam se corrompido contra o Senhor. Aqui no 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teus pais andariam diante de mim perpetuamente. A arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. Pois bem. 2 Samuel capítulo 4, versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto Eli já era velho e pesado. E tinha julgado Israel durante 40 anos. E estando sua nora, olha só, aqui foi a ocasião em que eles receberam a notícia da derrota do povo de Israel. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Deus, porquanto a arca de Deus foi levada, presa por causa de seu sogro e de seu marido. E a palavra de Deus nos diz que, nesse momento de frieza espiritual, nesse momento de derrota do povo de Israel, nesse momento em que várias tragédias estavam acontecendo ali no povo de Israel, foi no contexto desse acontecimento que Deus levanta o profeta Samuel. Deus levanta o profeta Samuel com autoridade. E diz a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 ao 6, que Samuel proclama um arrependimento. Era Samuel dizendo, gente, vamos nos voltar para Deus, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos buscar a presença de Deus. E diz a Bíblia que eles ouviram a palavra do Senhor, houve um grande avivamento, um grande quebrantamento no coração daquele povo, e aquele povo então se voltou para o Senhor. Aqui nós aprendemos que o avivamento espiritual, ele só vem mediante a pregação da palavra de Deus. Samuel não falou de si mesmo, Samuel não falou dos seus feitos, Samuel não falou das suas experiências, mas Samuel ensinou usando a palavra de Deus, ensinou usando a Torá, o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da lei. Samuel trouxe na mente daquele povo que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro, que Deus detesta a idolatria. E a palavra de Deus tem até um texto no livro de Deuteronômio que o Senhor prometeu abençoar aquele povo. O Senhor falou, parece que é Deuteronômio capítulo 29, Deus falou com aquele povo que se eles ouvissem a palavra do Senhor. Daqui, vamos ver o que está escrito aqui em Deuteronômio, falando sobre promessa de Deus para aquele povo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Essa é a promessa de Deus para o povo de Israel. Essa é a promessa de Deus também para você, meu amigo, você, minha amiga, você que está me ouvindo nesse dia. Existem promessas que são restritas somente ao povo de Israel. E não deve cair na loucura de tentar aplicar ela para a igreja, ou para toda a humanidade. Porém, existem promessas bíblicas que são feitas para Israel,
são feitas para a igreja, mas são feitas também para qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo que crê na palavra de Deus e obedecer. Como por exemplo, aqui Deus diz para o povo de Israel: os céus e a terra tomo hoje, ó Israel, como testemunha que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua casa. Deus também te diz nesse dia, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, Deus também, Ele está te prometendo, está dizendo, Ele coloca o céu e a terra como testemunha que Ele tem te colocado, Ele tem proposto para você, Ele tem oferecido, Deus está oferecendo para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você vai escolher? O que você tem escolhido? O que você já escolheu no seu passado? Se você já escolheu no seu passado optar pela morte, pela maldição, pelo pecado, pela idolatria, pela vaidade excessiva, porque todo ser humano, querendo ou não, tem um pouquinho de vaidade dentro de si, mas existem vaidades que exageram, que passam dos limites. A Bíblia fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Então, se você tem desejo de ser uma pessoa viva espiritualmente na presença de Deus, Deus está despertando você nesse dia. Volte ao primeiro amor. Volte a buscar a Deus. Volte a buscar um avivamento espiritual para a sua vida. Pois bem, um avivamento no tempo de Josias é o terceiro ponto. A palavra de Deus nos diz que o rei Josias, ele foi um dos melhores reis que passou por Israel. Na verdade, a gente fala Israel, né? Mas se referindo ao reino do sul, porque Israel em outrora era um conjunto de 12 tribos, mas infelizmente houve uma divisão lá no passado, né? Quando o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão. Salomão morreu e o seu filho, que me fugiu a memória agora o nome do seu filho, né? Que assumiu o seu lugar. E a palavra de Deus nos diz que houve uma divisão na ocasião em que o filho de Salomão estava reinando. Você encontra aqui. Mas o certo é que teve essa divisão. Jeroboão, vou ver se eu me recordar aqui antes do final do nosso estudo, eu falo, né? O certo é que Jeroboão, ele liderou uma rebelião ali no reino de Israel e teve essa divisão. Mas passaram-se muito tempo, aqui nós entramos na ocasião do rei Josias. O rei Josias, ele foi o último rei justo do reino do sul, que era constituído de 2 tribos. Isso aí, nós encontramos essas passagens bíblicas no livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Sofonias, parece também no livro do profeta Abacuque. Josias foi um rei que trouxe um avivamento através da palavra de Deus para aquele povo. Vamos ver o que está escrito aqui. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, inclusive Ezequias e Josias foram os 2 reis, ao que eu observo aqui, né? Foram os 2 reis que foram os 2 principais reis que trouxeram avivamento ali para o reino do sul. E eles trouxeram avivamento através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios. Olha só, Ezequias foi rei de Judá. Ezequias teve um filho chamado Manassés, que infelizmente é considerado o pior ou um dos piores reis que já existiu ali no Antigo Testamento, ao ponto de ser a favor da idolatria. Diz a Bíblia que ele chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos,
Naquela época tinha um deus chamado Deus Moloque, onde eles sacrificavam as próprias crianças para serem mortas, serem queimadas como forma de... porque fazia parte do sacrifício a esse Deus. E o seu filho, a Bíblia fala que Manassés teve um filho. E vamos ver o que nos diz aqui. Manassés, seu filho, corrompeu-se e caiu na idolatria, até o filho de Manassés, e no culto aos demônios. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor. Isso aqui nos mostra que quando a pessoa está morta espiritualmente, ele esquece dos mandamentos do Senhor. Ele esquece das ordens do Senhor. Quantas pessoas nesse mundo que já serviram a Deus, quantas pessoas nesse mundo que conhecem a lei de Deus, que conhecem os evangelhos, quantas pessoas nesse mundo que já tiveram encontro com o Espírito Santo, quantas pessoas nesse mundo que já foram pessoas vivas espiritualmente, avivadas espiritualmente, mas infelizmente na sua caminhada tropeçaram, caíram espiritualmente. O diabo colocou diante deles manjares, comida sacrificada ao demônio. E quando a gente fala manjares, comida, a gente nem sempre se refere a uma comida literal, no sentido de, vamos supor, um arroz, um feijão, uma carne. Essas linguagens são linguagens figurativas para ilustrar ofertas que o diabo coloca no prato da pessoa. Se a pessoa comer, a pessoa então se entrega ao pecado, se entrega ao mundo, se entrega ao diabo. E muita gente nesse mundo que era viva espiritualmente preferiu aceitar os banquetes do diabo, preferiu aceitar as ofertas do mundo, e hoje estão lá no mundo, muitos deles pregando o contrário àquilo que eles em outrora acreditavam e pregavam que era certo. Manassés conhecia a lei de Deus. O filho de Manassés conhecia a lei de Deus. Manassés, graças a Deus, que mesmo em meio a tantos erros que ele cometeu, no final da sua vida ele foi levado como prisioneiro, perdeu uma guerra, mas a Bíblia fala que ele se arrependeu de todo o mal que ele fez. Mas o seu filho, que deveria ter olhado o exemplo do pai, deveria ter pensado, não vou cometer o mesmo erro do meu pai, não vou entrar pelo caminho da idolatria. Mas infelizmente, esse homem deixou de se despertar pelo avivamento. Deus estava querendo trazer um avivamento na vida do filho de Manassés, mas ele preferiu entrar pelo caminho da morte espiritual. E diz a Bíblia que altares aos deuses pagãos foram levantados ali em Israel. Como punição, Deus enviou o exército da Síria para prender com cadeias, que já é uma referência ao rei Manassés. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. É o indivíduo do qual eu estava falando. Porque em Israel tinha esse costume, né? O rei morria e automaticamente o seu filho ou um dos seus filhos, né? Dependendo da capacidade, assumia o seu lugar como rei. E reinou em seu lugar. Infelizmente esse rei Amon, que era filho de Manassés, não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Diante desse momento incerto, o rei Josias, agora nós já entramos no cenário, na biografia, nas crônicas sobre o rei Josias. Glória a Deus pela vida do rei Josias. Diz a Bíblia, né? O comentarista está comentando aqui, diante desse caos espiritual, porque sempre no Antigo Testamento, em momentos de caos espiritual, Deus sempre levantava alguém para trazer um despertamento espiritual para aquele povo. A palavra de Deus nos mostra, né? E no meio daquele caos espiritual, Deus levanta Josias. Vamos ver o que o comentarista nos diz aqui. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou os altares e estendeu essas medidas semeadoras a outra cidade. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A palavra de Deus nos diz que esse despertamento veio de uma maneira diferente.
de maneira inusitada, de maneira inesperada, né? O rei Josias, ele havia decretado uma reforma no templo, e na ocasião da reforma do templo, reforma mesmo, reforma literal, não é reforma espiritual não. No momento em que a reforma na casa de Deus estava sendo feita, o sacerdote encontrou o livro da lei, que de uma certa forma estava perdido ali no templo. Eles então trouxeram, juntou o escrivão e juntou o sacerdote, e eles trouxeram o livro da lei até o rei Josias. E o rei Josias, ao ler o livro da lei, diz a Bíblia que ele caiu em pranto, diz a Bíblia que ele se arrependeu, diz a Bíblia que ele rasgou as vestes, porque rasgar as vestes no Antigo Testamento era sinal de pranto, era sinal de lamentação, era sinal de arrependimento, era sinal de desespero. E o rei Josias, um sinal de desespero, ao ouvir a lei de Deus e ao observar o quanto o povo de Israel estava transgredindo a lei de Deus, ele chorou por ele e ele chorou em nome de todo o povo. Nós transgredimos e estamos transgredindo a lei do Senhor. Houve um despertamento, houve um avivamento sobrenatural sobre a vida do rei Josias, porque o despertamento espiritual, muitas das vezes para o povo, para as ovelhas, receber um avivamento espiritual, um despertamento espiritual sobre o povo, era preciso, era e é preciso, sobretudo, que esse avivamento venha primeiramente sobre os seus líderes, sobre os líderes. Tem um ditado popular que diz que o povo é o reflexo daquilo que o seu líder é. Não importa se é numa família, os filhos costumam ser aquilo que os pais são. Não importa se é em uma empresa, os liderados são aquilo que os seus líderes são. Se tratando da obra de Deus, também as ovelhas de um pasto são o reflexo daquilo que o seu pastor é. Se o seu pastor é um pastor que ama a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que ama a doutrina bíblica, estou falando de doutrina bíblica, estou falando de uso e costume não, porque uso e costume é bom, é ótimo, serve para fazer com que o ser humano, ou cristão, né, se torne uma pessoa de uma moral elevada, serve também para identificar quem serve a Deus e quem não serve a Deus, porque também um cristão não vai andar por aí de qualquer maneira, usando qualquer roupa, porque ele é templo do Espírito Santo. E isso também é uma doutrina bíblica. E a palavra de Deus nos mostra, né, que o povo de Israel, infelizmente, devido às suas lideranças desviadas da presença de Deus, e abandonaram a lei do Senhor. E Josias então recebe essa notícia que a lei de Deus foi encontrada no templo. Josias é despertado, convoca um grande despertamento, convoca uma reunião, chama os sacerdotes, chama os levitas, chama os governadores, chama os líderes, chama os velhos, idosos, os ricos, os pobres, quem tinha, quem não tinha, convoca uma reunião e prega a palavra de Deus e proclama a palavra de Deus e diz para o povo se voltarem para Deus. E o povo então recebe um grande avivamento de Deus, um avivamento que veio mediante a pregação da palavra de Deus. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos. Eles não tinham os 4 evangelhos, eles não tinham as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, por Tiago, entre outros escritores. Eles não tinham, eles tinham apenas o Antigo Testamento. Mas eles foram quebrantados pela palavra de Deus. Eles foram despertados pela palavra de Deus. Repito, o verdadeiro avivamento espiritual só vem a partir do momento em que o crente ouve a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento espiritual só vem sobre a vida de um homem, de uma mulher, independente do lugar onde ele esteja, se ele abraçar a lei de Deus. E a lei de Deus fala sobre Jesus. O Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus deixou bem claro: quem crê em mim, como diz as Escrituras,
rios de águas vivas fluirão do seu interior. É um avivamento que começa a nascer, que começa a vir sobre a vida de todo aquele que ama a palavra de Deus. E você? Como está a sua vida espiritual diante de Deus? Você está morto espiritualmente ou está vivo espiritualmente? Você sente que está faltando azeite na sua vida? Azeite fala da unção do Espírito Santo. Azeite fala de despertamento espiritual. Que você possa ser despertado por essa palavra, como eu estou sendo despertado por essa palavra. E a palavra de Deus nos mostra aqui também no segundo ponto, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O chamado de Neemias. Olha só, nós entramos aqui no segundo ponto, falando sobre a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. E o comentarista ele cita o exemplo aqui de Neemias. A palavra de Deus nos diz que Neemias ele era copeiro do rei. Isso aí foi depois do cativeiro babilônico. Já tinha passado, o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro, depois foi liberto através do rei Ciro, quando o Império Medo-Persa derrotou a Babilônia. Isso aí está registrado em Daniel, no livro do profeta Daniel, parece que é o capítulo 5. E aí, quando nós entramos ali na história de Neemias, Neemias estava servindo no palácio ali como copeiro. E diz a Bíblia que Neemias recebe a visita de um dos seus irmãos, independente se era irmão de carnal, se era irmão de fé, se era irmão no aspecto de ser judeu, isso aí já é um tema para um outro estudo. Mas o certo é que Neemias, servindo a Deus e servindo ao rei ali no palácio, Neemias recebe a visita de um dos seus irmãos e Neemias pergunta como está a situação dos meus irmãos lá em Jerusalém. Porque Neemias sabia que alguns dos seus irmãos haviam ido para Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir as casas, reconstruir a cidade, reconstruir os muros. E Neemias, ao saber que os muros estavam destruídos, que a cidade estava destruída, diz a Bíblia, né, que Neemias começa a chorar, começa a ficar preocupado, começa a clamar a Deus. Clamar a Deus, Senhor, é como se Neemias estivesse dizendo, Senhor, envia-me a mim. É como se Neemias estivesse dizendo, Senhor, faça alguma coisa, ajuda os meus irmãos que estão lá em Jerusalém tentando reconstruir a cidade. Esse texto bíblico, depois você pode acompanhar, né? Tá em Neemias, eu vou fazer questão de ler aqui para você. Neemias capítulo 1, versículo 3, né? Lembrando que o livro de Neemias fica ao lado do livro de Esdras, no Antigo Testamento, próximo ao livro de Jó, antes do livro de Salmos. Pois bem, Neemias capítulo 1, versículo 3 diz assim, e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Essa foi a informação que Neemias recebeu. Lembrando que a gente está num contexto aqui falando sobre o avivamento que veio sobre aquele povo através de Neemias. E Neemias 1,4 diz assim, e aconteceu que Neemias, ouvindo essas palavras, assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus do céu. Oh, glória a Deus! É normal quando a gente recebe uma notícia, vir aquele sentimento de tristeza, porque o cristão, por mais que ele crê em Deus, crê na Bíblia Sagrada, crê na presença do Espírito Santo, mas ele é um ser humano. É um ser humano sujeito a falhas, é um ser humano que chora, que sofre, que entra em desespero, que se decepciona, que se frustra, que tem emoções, que tem uma alma. Isso é normal. É normal nós nos entristecermos e assim por diante. O que nós não podemos é continuar lamentando por toda a vida, chorando por toda a vida, em desespero por toda a vida, pensando em suicidar, em sumir achando que é o fim do mundo.
Deus te diz nesse dia. Ele tem a solução para os seus problemas. E se a solução não vier, o importante é que Ele está com você. Ele vai te ajudar a passar por esse momento. E Neemias, ao saber de toda a situação dos seus irmãos, ele então foi para a oração. Ele chorou, ele lamentou, mas sobretudo ele foi para a oração. Ele foi buscar o apoio do Deus do céu. Ele jejuou, ele buscou a presença de Deus. E ele então conseguiu a autorização por parte do rei. O rei autorizou, deu carta para ele, liberação, pode ir para Jerusalém, reconstruir os muros. Ele chegou em Jerusalém, houve um despertamento muito grande por parte dos seus irmãos e muitos se uniram a ele para reconstruir o muro. O que nós aprendemos aqui? Muitas lições, né? O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o despertamento espiritual, nós aprendemos que o avivamento espiritual gera mudança de vida, gera mudança de atitude. Você já reparou o quanto é triste quando você conversa com uma pessoa que só fala de problema, só fala de derrota? Você já passou por uma experiência de conversar com alguém que quando abre a boca só fala de problema, de doença, de desemprego, de dificuldade, de derrota? Meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meus irmãos é isso, não consigo ir para frente, não consigo nada na vida, tudo que eu faço dá errado. E por outro lado, você já conversou com alguém que parece que tem tudo na vida no que diz respeito a coisas materiais, mas dentro do seu interior existe uma tristeza, existe um sentimento de solidão, um vazio. Pessoas que têm casa própria, carro próprio, bom emprego, bom salário, boas amizades, mas você olha para a pessoa está com um semblante abatido, um semblante de pessoa morta espiritualmente. Então, existem casos que só um verdadeiro avivamento pode trazer vida para essa pessoa. Tem pessoas que têm tudo e não têm nada porque falta um avivamento espiritual dentro do seu coração. Jesus falou: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. A verdadeira riqueza espiritual, o verdadeiro avivamento espiritual é você ter Jesus dentro do seu coração. E Neemias recebeu esse avivamento da parte de Deus. Neemias trouxe esse avivamento para aquele povo através da palavra de Deus. E aquele povo foi despertado, aquele povo foi avivado, aquele povo uniu com Neemias para reconstruir o templo, para reconstruir os muros ali em Jerusalém. Quando recebemos um avivamento, o avivamento gera mudança de vida. O verdadeiro avivamento à luz da Bíblia Sagrada, ele traz uma mudança de vida. O apóstolo Paulo, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. O apóstolo Paulo, ele diz: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, não as coisas dessa vida. O verdadeiro avivamento, ele faz com que a pessoa mude as suas atitudes. O apóstolo Paulo, ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. E vou mais além. O verdadeiro avivamento, ele leva o cidadão, ele leva o cristão a ter uma vida moral diferente. Quantas pessoas que na comunidade eram traficantes, eram viciados, eram adúlteros, viviam uma vida de má fé, viviam uma vida de pecado. Quantas pessoas que na sociedade não tinham nome, mas depois que tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo, o caráter dessas pessoas, a personalidade dessas pessoas, depois que essas pessoas tiveram um avivamento espiritual, depois que essas pessoas foram ressuscitadas espiritualmente, olha para o semblante dessas pessoas, olha para o olhar dessas pessoas, olha para a alegria dessas pessoas, porque elas foram confrontadas pela palavra de Deus. O Espírito Santo mostrou para elas que elas precisavam se arrepender dos seus pecados. O Senhor Jesus, ele disse que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Do juízo, da justiça e do pecado. Glória a Deus. Então, o verdadeiro avivamento, ele traz confissão de pecado,
quer ter uma vida avivada na presença de Deus, todos os dias reconheça que você é um pecador, que você é infiel, que você é desobediente mesmo, que você peca sem querer, porque o pecado na vida do crente, o pecado na vida de quem conhece a palavra de Deus, deve ser encarado como um acidente de percurso. E isso, a palavra de Deus nos mostra. A partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele nos capacita a não viver mais na prática do pecado como antes. Quando um cristão que tem comunhão com Deus chega ao ponto de pecar, no sentido de falar o que não deve falar, fazer o que não pode fazer, isso aí é como se fosse um acidente de percurso, é como se ele tivesse feito uma coisa que ele não quisesse. Coisas que em outrora era como prazeroso para ele, hoje ele detesta. Tudo isso aí mediante a palavra de Deus. Mas nós devemos todos os dias nos aproximar do Senhor e reconhecer: Senhor, eu reconheço que sou pó e cinza, reconheço que sou um pecador, reconheço que preciso de Ti, reconheço que sem o Senhor eu não consigo viver espiritualmente. Então, o comentarista ele diz que, aqui no segundo ponto, ele fala sobre a confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. Ele fala sobre o chamado de Neemias. Ele fala que devemos confessar os nossos pecados. Quando Salomão inaugurou o templo, Deus falou com Salomão: Salomão, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus pecados, eu ouvirei dos céus. Então, o que acontece? Nas nossas orações deve haver confissão de pecado, humilhação, adoração. Na adoração deve haver na adoração deve haver confissão de pecado, humilhação diante de Deus, petição. Ou seja, isso nós nos abrindo perante Deus, abrindo o nosso coração, nossa alma, Deus então aviva a nossa vida. O avivamento ele vem pelo ensino da palavra de Deus. Quer ter uma vida avivada? Se na igreja que você congrega, se na igreja que você frequenta, tem os dias de ensino da palavra de Deus, lá na minha igreja o culto de ensino é toda quarta-feira. Vá, participe dos cultos de ensinamento, para você conhecer mais sobre o Deus que você serve. Não pode ir na quarta? Tem escola dominical na igreja que você frequenta? Vá na escola dominical. Ah, mas lá a gente não usa a revista da escola dominical que vocês utilizam, as lições da CPAD, mas não importa se lá na igreja que você congrega é utilizada a Bíblia Sagrada para dar o estudo. Nós utilizamos as revistas, os comentários bíblicos, mas os comentários bíblicos são baseados na Bíblia Sagrada. Então, vá conhecer a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento ele vem através do ensino das Sagradas Escrituras. Jesus falou: errais por não conhecer a Sagrada Escritura, nem o poder de Deus. O terceiro e último ponto fala sobre o avivamento, a palavra de Deus. Nós já falamos sobre isso, né? A palavra de Deus, ela nos corrige. O Senhor nos diz: eu repreendo e corrijo todo aquele que eu amo. Então a palavra de Deus traz uma mudança de caráter para as nossas vidas. E cuidado com o formalismo, que é o último ponto aqui, né? Cuidado com o formalismo. Ou seja, nós que servimos a Deus, a palavra de Deus nos diz, né, que tudo tem que ser com ordem e doutrina. Mas nós também acreditamos nos dons espirituais. Nós acreditamos que o Senhor Jesus continua batizando com o Espírito Santo, continua derramando dons espirituais. E vamos ver o que o comentarista nos diz aqui sobre cuidado com o formalismo. Com o formalismo querendo dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionalismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ou seja,
Cuidado com o formalismo. O comentarista está nos mostrando aqui, queridos irmãos, que na hora do culto de adoração a Deus, eu sei, a gente respeita, né? Existem muitas igrejas no mundo, muitas igrejas cristãs no mundo, que se preocupam muito com a organização, se preocupam muito com e não ter barulho na igreja. O louvor tem que ser um louvor 100% ajustado, os instrumentos têm que ser 100% ajustado, tem que haver ensaio. Tudo isso é bom, é bonito, é para a glória de Deus, porque o Senhor merece o melhor, mas a gente também tem que ter cuidado com o formalismo. Em qual sentido? O Senhor Jesus, ele continua batizando com o Espírito Santo, e querendo ou não, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele fala em línguas estranhas, ele faz barulho no que diz sentido a falar em línguas estranhas. Quando nós reconhecemos que Deus está ali, é normal você ouvir irmãos que glorificam o nome do Senhor Jesus. Se você está no lugar adorando a Deus e sente que Deus está falando com você, e mesmo que você não está sentindo que Deus está falando com você ali, mas quando você começa a lembrar de tudo que Deus fez por você, se você sentir vontade de glorificar a Deus, pode glorificar a Deus. E o comentarista ele diz que a gente tem que ter cuidado com esse formalismo. A gente devemos ter cuidado com o formalismo, porque tem lugares que, infelizmente, o cristão não tem aquela liberdade de dar glória a Deus alto, de glorificar o nome do Senhor, de falar em línguas estranhas. Às vezes o cristão está ali sentadinho, quietinho, mas sente vontade de levantar as mãos, sente vontade de chorar, sente vontade de glorificar o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, adore o Senhor, glorifica o Senhor. Tem um texto na Bíblia Sagrada que nos diz assim: tocai a trombeta em Sião, perturbai todos os moradores da terra. E a Bíblia fala que houve muitos avivamentos no Antigo Testamento mediante a palavra de Deus, e o povo deixava bem claro e falava em voz alta, né? Estamos decididos a ouvir a palavra do Senhor. Quando entramos no Novo Testamento, né? Quantas pregações do apóstolo Paulo, e o povo fazia questão de ouvir a palavra de Deus e glorificar o nome do Senhor em voz alta, reconhecendo o que Deus estava fazendo na vida deles e fazendo na vida dos crentes daquela geração. Então, se Deus está alegrando a sua alma, se Deus está despertando você, se Deus está avivando você, um morto ele não tem vida. Já fala assim, um morto ele está ali, intacto, vai ser sepultado, não pode ver, não pode falar, não pode ouvir, não pode apalpar, porque não respira mais. Quem só não consegue glorificar a Deus, irmãos, muitas das vezes só não consegue glorificar a Deus porque não está sentindo a presença de Deus. Mas se você está na igreja e sente vontade de glorificar o nome do Senhor Jesus, pode exaltá-lo. Ah, mas Deus não é surdo. Deus não é surdo. Ouve as nossas orações, sim, mas Deus fica feliz quando vê que o ser humano, quando vê que o cristão, de uma certa forma, está deixando bem claro o quanto ele ama esse Deus, o quanto ele glorifica o nome desse Deus, o quanto ele está alegre pela salvação, o quanto ele está alegre pela palavra que ele tem ouvido. No entanto, o formalismo assume as características negativas. Lembra que eu falei? As organizações para termos um culto de adoração a Deus é bom e adequado, tudo organizadinho, né? Bateria, os instrumentos, o louvor, a igreja pintada, as cortinas, tudo isso é bom e é maravilhoso. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ou seja, existem momentos, irmãos, que a igreja tem que se colocar de pé, que a igreja tem que dar as mãos, que a igreja
A Bíblia fala, Paulo fala, né? Levantais as mãos santas sem ira e sem contenda. Tem momentos no culto que a igreja tem que dobrar o joelho, tem que orar em voz alta, tem que clamar a Deus, tem que pedir a Deus por um avivamento, tem que clamar a Deus pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E isso aí é uma necessidade da igreja. Senhor, batiza o teu povo com o teu Espírito Santo. Senhor, renova o teu povo com o teu Espírito Santo. Independente, a gente sabe que tem irmãos que acreditam que os dons espirituais já cessaram, que o batismo com o Espírito Santo já cessou, que foi só para a primeira geração da igreja, só foi só para o primeiro século. Mas se você é daquele crente que crê, não, eu creio que o batismo do Espírito Santo é real, eu creio que Deus continua avivando o seu povo, então que você possa clamar por um grande avivamento para a sua vida e para a vida da igreja, para a vida dos irmãos que você conhece, para a vida da membresia, onde você faz parte. Nós já estamos finalizando aqui o nosso estudo, né, com a conclusão. A conclusão nos diz: os avivamentos do Antigo Testamento vieram como resposta ao quebrantamento espiritual. Olha só, o avivamento no Antigo Testamento só veio porque o povo se quebrantou mediante ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós estamos finalizando o nosso estudo de hoje, né? Onde nós estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento. É muita coisa, é muito ensinamento bíblico, são muitas referências bíblicas, são muitos comentários que o comentarista fez, que a gente também sente de comentar, mas o nosso tempo está acabando, né? Lembrando que o objetivo desse canal é estudar a palavra de Deus. Eu sei que, irmão de meus, mas os vídeos são longos. Quantos vídeos longos tem na internet, né? Quantos vídeos longos de 1 hora e meia, 2 horas e assim por diante, onde as pessoas gastam um bom tempo ensinando coisas que muitas das vezes não edificam em nada. Quantos cristãos que estão diante da internet, horas e mais horas, vendo vídeos, vendo coisas que não trazem edificação nenhuma para ele, para o pai, para a mãe, para os irmãos, para o esposo, para a esposa, não traz um resultado positivo para a sua vida. E por que não? E por que não nós que servimos a Deus, nós que fomos despertados por Deus para criar canais nas redes sociais, para transmitir a palavra de Deus? Então o objetivo desse canal não é trazer tão somente uma palavra que Jesus te ama, te abençoe, Jesus quer mudar a sua vida. Mas eu acho que é viável sim nós tirarmos momento para estudarmos a palavra de Deus e saber que somos pecadores, mas que fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. O apóstolo Paulo ele diz, né, em Romanos capítulo 1, versículo 8, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero apresentar, Pai, a vida de todos aqueles que ouviram a Tua palavra nesse dia. Espírito Santo, peço que venha despertar a vida de cada um, venha perdoar os seus pecados, venha restaurar a vida espiritual, venha restaurar a comunhão com o Senhor. Ó Deus, te louvamos por essa oportunidade. Nos ajuda a produzir bons frutos dia após dia, nos ajuda a viver uma vida avivada em comunhão com o Senhor. Nós te agradecemos pela revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Terminamos aqui o nosso estudo da palavra do Senhor, lembrando que esse é o canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você sente que Deus falou com você através dessa palavra, você pode também fazer um comentário aí. Se você tiver sugestão para algum tema bíblico, fique à vontade. Compartilhe, se você foi abençoado, se você sentiu que Deus edificou você, compartilhe esse vídeo com mais alguém, com mais um, com mais 10, com mais 100, com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, e você estará semeando no reino de Deus, você estará abençoando outras pessoas também, porque o dinheiro não é o mais importante.
um tapinha nas costas não é mais importante. O que muda a nossa vida é palavra de exortação, de correção, é a palavra de Deus. Um abraço, que o Senhor dos Exércitos continue cuidando de você e da sua família.